Bom, todo mundo sabe, pelo menos quem acompanha esse canal, que a era de ouro da indústria nacional foi da metade dos anos 70, a metade dos anos 80, até o final, quem sabe, dos anos 80. E é óbvio que os equipamentos de áudio dessa geração são bem cultuados hoje. Temos muitas marcas, modelos, equipamentos, a indústria era bem fértil na construção e na invenção, por que não, de equipamentos de áudio. E hoje você vai conhecer um desses equipamentos que a gente considera aí uma coisa única, provavelmente no mundo eu não conheço outro igual, que foi feito aqui no Brasil por essa grande marca dessa geração, Nashville. E aqui nesse folder você pode verificar que era uma gama de equipamentos bem completa. Você imagina um equipamento de som com essa pilha e com essa torre instalada aí na sua casa. Você já imaginou? Claro que isso aqui era utilizado tanto residencialmente como profissionalmente. Mas hoje você vai conhecer qual equipamento? Hoje você vai conhecer o NC5, um crossover amplificado da marca Nashville. Bom, então é isso. Como eu disse no início aí, provavelmente quem conhece, quem assiste esse canal, já sabe que a era de ouro é os anos 70, anos 80. E aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração. Equipamentos dos anos 70, 80, 90, quem sabe aquilo que vale a pena. Equipamentos nacionais, internacionais. Tudo que é de interessante, que é legal dessa geração, a gente conversa aqui. Conhecendo, bate-papo, curiosidades, opinião sincera. E hoje, no caso, nós vamos conhecer o Nashville NC5. Como disse, um crossover amplificado. E por que você falou que pode ser que seja uma peça que só exista no Brasil? Porque ele é diferenciado, né? No mundo a gente pode ter equipamentos iguais a esse com características diferentes, mas nessa época, nessa geração aqui no Brasil, eles inventaram isso aqui, criaram esse sistema, né? Tanto para poder suprir aqui a linha Nashville, como também para suprir a uma necessidade do mercado nacional. Então é isso. Hoje nós vamos conhecer o NC5 Nashville. Então vamos lá. O que mais ou menos é um crossover e no caso o NC5? Bom, basicamente é um crossover de 3 vias, então você tem regulagens e cortes de frequência para graves, médios e agudos. O diferencial dele é que tanto a parte de agudo como a parte de médio já é amplificado. Então você já tem um amplificador dentro dele que vai fazer a amplificação tanto da sua colmeia, digamos assim, clássica dos anos 70, de agudos, de tweeters, como na sua bateria de médios. Então ele já vai amplificar. Você não precisa de um amplificador, não precisa aqui no caso de uma NA, para amplificar a parte de agudos e a parte de médios. Já a parte dos graves, que ele tem um corte aqui, você sim vai precisar de um NA2200 ou de um amplificador de potência para poder amplificar. Então basicamente é um crossover 3 vias, amplificado agudo, amplificado médio e com sinal já com o corte para os graves. Eu ainda pretendo, não sei se eu já fiz, vai estar na descrição. Todos os vídeos que eu já fiz deste equipamento vão estar na descrição. E os que eu vou fazer, aguardem aí, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Vou fazer um vídeo talvez com ele funcionando. Vou tentar pegar aí uma caixa de agudo, uma caixa de médio e fazer ele funcionar aqui da maneira que ele foi projetado para ser feito. Mas vamos lá, vamos conhecer aqui um pouco o equipamento. Lembrando que a Nashville aqui no caso, ela fazia esse equipamento em várias versões. Aqui a gente tem a versão preta, black, né, escovado black com serigrafia amarela, mas a gente tem a versão cinza, tem a versão escovada, prata. Você poderia comprar esse equipamento com alça, sem alça, né, eram vários opcionais. Tecla Power, liga, desliga. Aqui a gente tem uma função que é bacana, que é o teste, para você verificar se está todas as frequências entrando nele. Então você verifica o áudio para ver se ele está ok, porque às vezes você está usando só a parte de agudo, só a parte de médio, e pode ser que você não tenha certeza que está entrando todas as frequências, faz um teste aqui. E aqui o chamariz do equipamento, que seriam os LEDs, né? Tem que entender, final dos anos 70, que na verdade aqui o início dos anos 80, você ter LEDs aqui no teu equipamento era um chamariz, uma coisa que chamava atenção, principalmente se você combinasse com os dos amplificadores aqui, ó, né? Pena eu não ter nenhuma NA aí para fazer um comparativo. Então você tem os LEDs tanto de indicação, tanto para grave, como para médio, como para agudo.
e os dois lados, L e R, correto? E aqui você tem os volumes, então você tem um volume R e L, olha lá, baixou para o grave, então eu venho aqui e dou volume no meu grave, óbvio, no amplificador, né, no sinal que sai para o meu amplificador que está tocando grave. Já aqui não, aqui já eu tô com as caixas ligadas a ele mesmo, e aí você tem um canal, o outro canal na parte de médios. Aqui é a mesma coisa, um canal, opa, baixou meu sinal aí, e o outro canal na parte de agudos. E aqui a gente tem um volume master, um volume geral. Basicamente é assim que funciona. Essa versão é preta, como eu disse, com alças. Vamos dar uma olhadinha na traseira para ver como que funciona as conexões. Bom, aqui estou com a traseira dele. Basicamente eu estou injetando aqui um sinal na minha entrada, um sinal full, quer dizer o que? Todas as frequências estão entrando aqui. E aqui eu tenho uma saída, então digamos, eu estou injetando o sinal aqui, esse sinal eu posso duplicar ele, então eu posso colocar daqui full, todas as frequências para um outro sistema, ou para uma outra amplificação, ou para uma outra bateria de amplificação, full, com todas as frequências. Aqui a gente tem a conexão de teste para você testar, e aqui você tem a saída somente para graves. Então aqui você tem a saída de sinal para grave. Aqui você vai ligar o teu amplificador de potência que vai estar amplificando o teu grave, o teu woofer, né? O teu woofer de 15, o teu woofer de 18, o teu subwoofer. Aqui vai ser essa saída. E aqui vou fazer um parênteses, vou fazer também o opinião sincera. Se eu já fiz, está na descrição. Se eu fizer, inscreva-se e ative o sininho. No opinião sincera, eu vou falar lá que na verdade ele comete uma falha aqui, porque você poderia usar esse equipamento também como um crossover, no caso, sem precisar usar a amplificação dele. Bastava eu ter aqui conexões de médio e agudo de saída também. Seria interessante você ter, né? Para você, além de amplificar, você também. Mas isso eu vou falar na opinião sincera. E aqui a gente vai ter o duplo amplificador. Sim, ele tem dois amplificadores aqui dentro. Então você tem um amplificador que já sai. Não adianta querer ligar aqui e achar que vai sair tudo. Não. Esse aqui só vai sair mid ou médio, né? Então você tem L e R para ligar os teus médios, como eu disse, tua bateria de médios, né? Corneta, médios, mid-ranger, o que se for ligar aqui. Aqui a gente tem aí o amplificador para agudo, já sai com corte de agudo, L e R. Então aqui você vai amplificar o teu agudo. Conseguiu entender? Aqui sinal grave e aqui eu já amplifico o meu agudo. Isso aqui serve muito, né? Parênteses, que é justamente para as caixas que eram feitas na época. Existia uma briga forte entre signos, gradiente, e lá existia essa tendência de caixas multi-amplificadas. Como assim? Uma caixa que você poderia ter um amplificador e amplificar ela inteira, e também você poderia ter o opcional de amplificar só o agudo, só o médio e só o woofer. Isso aqui seria bem interessante para esse tipo de caixa. Um exemplo, eu não lembro se a Nashville fez esse tipo de caixa, não conheço, nunca tive uma caixa dessas, mas a gente tem exemplos aí de Reference One gradiente, a gente tem um exemplo de Heavy 320 da Cygnus. Continuando, aqui você tem uma tomada auxiliar para ligar algum equipamento. Vamos ver aqui, ó, a cena, poderia ligar até um amplificador de potência aqui. Aqui você vai ter o fusível de fonte, de força, tomada de tensão, 110, 220, né? 110, 220, né? E o cabo de força. Basicamente, a traseira do NC5 é essa. Uma observação aqui. Eu já tive desse modelo prata, cinza, mas nunca tomei, né, nunca verifiquei, nunca prestei atenção com relação ao que eu estou vendo aqui agora. Perceba, o fundo dele é cinza, né? Então talvez a Nashville fazia todos os equipamentos com a estrutura cinza e só mudava o acabamento. Provavelmente de tampa, cinza ou prata, e o painel também cinza, prata, né, escovado, ou cinza que era para casar lá com a linha Assist One, esse tipo de coisa assim. Já tive equipamentos da Nashville nessa cor, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Então basicamente a traseira dele é essa aqui. Vou mostrar aqui a lateral, né, que é uma curiosidade dessa marca, porque ele tem as alças, então você pode destacar a alça, e aqui você pode utilizar ele tanto num padrão simples de rack, como o padrão 19, que é o com você poder parafusar em um rack aí profissional, tá? Então aqui os parafusos é basicamente isso. Vamos olhar aqui a parte de baixo, ver se tem alguma coisa interessante, e após isso vamos abrir ele para olhar por dentro.
Mas antes de abrir, eu vou mostrar aqui no catálogo, né? O pessoal gosta. Vamos ver se ele diz aqui a potência, alguma coisa assim, ó. Então a Nashville tem vários equipamentos aqui. Câmara de eco, dois ou três tipos de amplificadores mono, estéreo, mixer, equalizador, tem muita coisa aqui. Pré-amplificador, o sintonizador que eu já tive aqui, já mostrei no canal. Então vamos lá. Amplificador, aqui ó, multi-amplificador NC5, crossover... crossover em 3 vias, mais amplificador para médios, mais amplificador para agudos, circuitos sem realimentação negativa, filtros, configuração Bessel, eu acho que é mais um assim, o Bessel, né? Menos 18 dB por oitava, com variação de fase constante. Relação sinal-ruído 100 dB. Então ele não diz aqui qual é a potência, provavelmente no manual dele deve dizer lá qual é a potência do NC5. Vamos olhar aqui o fundo e também a parte interna. Bom, aqui temos o fundo dele, normal, né? Pés originais. Você vai perceber aqui que todas as placas, né? Isso aqui para quem é técnico, faz manutenção, é meio chato. Que o que ele tem é um monobloco, né? Digamos, ele só tem um bloco com tudo pendurado nele, correto? Perceba aqui, ó, isso aqui são as travas das placas. Então, para mim mexer numa placa, eu tenho que vir aqui, soltar e puxar a placa para cima e mexer nele, tá? Então, você não tem, diferente de alguns outros equipamentos que você tem o fundo, que você tira a tampa, você pode mexer, você não precisa mexer na placa. Aqui não, você vai ter que sacar as placas, né? São montagens, né? Assim, configurações de montagem de época aí desses equipamentos, tá? Então, aqui você tem as travas, aqui o modelo, ó, NC5, o número de série dele, ó, pelo menos 703 unidades, a gente tem certeza que foram fabricadas. Aqui a gente tem a Geane foi a que fez a supervisão aí final da montagem do NC5. NC5, vamos olhar por dentro agora. Bom, então aqui temos a parte interna do NC5, as alças, características dessa marca, né? E aqui a parte interna do equipamento. Temos aqui o setor do VU. Deixa eu ver se eu mudo aqui para não pegar essa sombra. Olha lá, o setor do VU, os LEDs, o circuito do VU, né? Característico, pintado, integrado pintado. Que mais? A parte da fonte, a fonte tem que ser robusta, óbvio, temos 2 amplificadores aqui. Então fonte, capacitores de época, chave aqui power, temos uma chave aqui que é aquela chave de seletora do teste. Aqui mais uma placa com 3 integrados, ó. Eu acredito que essa placa aqui seja uma placa de filtros. Aqui também mais uma placa com 3 integrados. Aqui a gente vai ter os 2 amplificadores, ó. Provavelmente um canal. Eu diria que seria 4 amplificadores mono, ó. Tem um canal aqui, um canal aqui, um canal aqui, um canal aqui, né? Então fazendo um estéreo para agudo, um estéreo para médio, tá? Com os transistores aí, ó. Correto? Todas as conexões, a fiação, fonte, aqui os potenciômetros dos volumes ali e basicamente internamente isso. E como eu disse, lá na parte de baixo, né? Quer fazer uma manutenção, precisa fazer uma manutenção aqui, é meio chato. Você vai ter que desprender as placas, puxar, tentar tirar os fios, não é muito fácil não, porque ele está tudo num bloco só e tudo preso ao bloco aí, né? Não temos uma chapa no fundo para poder tirar e mexer nos componentes sem mexer nas placas. Então tá aí a interna do NC5 crossover amplificado da marca Nashville, parte interna. Então é isso, hoje você conheceu um crossover, um equipamento nacional. Vou fazer uma pergunta aqui para quem acompanha esse canal. Se você conhece algum equipamento similar, com mesmas características feitas no mercado internacional por grandes marcas ou até por marcas desconhecidas. Se você conhece algum equipamento com essas características, deixa aqui no comentário o modelo óbvio do equipamento, a marca, para a gente poder pesquisar lá. Porque, como eu disse, eu acho que esse equipamento, essa característica desse aparelho é exclusiva nacional mesmo, e a criatividade nacional dos anos 80 é muito, muito legal. E como eu sempre falo aqui no meu canal, dificilmente a gente vai ter isso novamente implantado aqui no nosso país. Então é isso, NC5, um crossover multi-amplificado
Deixe novamente um comentário aí do que você acha, alguma experiência que você teve com esse equipamento, o que você acha, se vale a pena, se não vale a pena. Deixa aí que a gente continua conversando no setor de comentários. E inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo sobre essa geração. Claro que eu gostaria mesmo era de ter uma linha dessa completa, né? Mas hoje em dia fica muito difícil, principalmente encontrar equipamentos nesse estado de conservação. Porque, como eu disse no início, aí, esses equipamentos, além, aqui ó, descubra o som dos profissionais. Então quer dizer o quê? Esse equipamento aqui poderia sim ser usado residencialmente, como foi o caso desse provavelmente, como também profissionalmente. E aí você encontra equipamentos bem judiados. Então hoje, montar uma linha dessa, eu diria praticamente impossível. Não basta só você ter, porque você talvez não encontre todas as peças em bom estado para adquirir. É isso aí, NC5. Deixe um comentário, inscreva-se e não esquece de dar o like para ajudar. Valeu!